Achou aí 2 Coríntios 8? Eu quero fazer uma pergunta para você antes de ler o texto. Às vezes, nós somos induzidos a pensar que termos problemas, termos dificuldades, termos lutas, é a causa de nós muitas vezes não estarmos bem. Quem já pensou assim? Já tem gente que pensou aí. Eu acho que tem mais gente que pensou e não quis levantar a mão, né? Mas muitas vezes a gente fala assim: eu não estou bem por causa desse problema, eu não estou bem por causa dessa dificuldade, eu não estou bem por causa desse desafio, eu não estou bem porque essa situação da minha vida não está resolvida. E muitas vezes pensar assim, às vezes é um engano. Às vezes você não está bem não é porque as coisas não estão bem, você não está bem porque você não está bem, independente das circunstâncias que você está vivendo. Esse texto aqui, ele nos confronta com algumas coisas. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2 diz assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo ou da sua alegria, e como em sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade do Senhor. Eu quero que você vai dizer essa frase para você e depois você vai dizer para a pessoa que está do seu lado. Mesmo sofrendo, você pode permanecer em pé e fazer a diferença. Vai falar o seu irmão, né? Mesmo sofrendo, você pode permanecer em pé e fazer a diferença. Mesmo sofrendo, irmãos, mesmo sofrendo, você é bênção. Quando o crente sofre, ele é bênção. Quando o crente está bem, ele é bênção. Em todo tempo, você é bênção. Em todo tempo, quem está no Senhor é bênção. Quem está firmado no Senhor é bênção. Essa carta aqui é muito interessante, e esse capítulo é muito interessante quando o apóstolo Paulo ele fala com a igreja de Corinto pela segunda vez. Paulo já havia falado lá em 1 Coríntios 16 sobre esse assunto. Que assunto é esse, pastor? A coleta de uma oferta para levar aos irmãos, os crentes da Judéia que estavam passando fome, necessidade. Por que, irmãos? Porque aceitar Jesus naquela época era ser perseguido, era perder o emprego. Você está trabalhando, você aceitou Jesus, você não trabalha mais aqui, pega as suas coisas. Aceitar Jesus naquela época era mais ou menos assim. Você estava empregado, de repente estava desempregado. Você era perseguido pelos judeus, você era perseguido pelos romanos, você era perseguido por todo mundo. E muitos crentes da Judéia estavam numa situação terrível por causa da perseguição que foi imposta sobre as suas vidas em função deles se converterem a Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai nas igrejas grandes, igreja da Galácia, igreja de Corinto, igreja dos Romanos, para buscar o quê? Uma oferta para ajudar esses irmãos. E lá em 1 Coríntios 16, a igreja de Corinto falou: Paulo, estamos juntos, hein? Pode contar com a gente, nós vamos ofertar. E eles até começaram, mas depois pararam. Sabe aquele crente que faz compromisso, que faz promessa e depois não cumpre, né? Começa, mas para. Começa, mas no meio do caminho desiste. Pois é, assim era a igreja de Corinto. Só que era uma igreja rica, formada de pessoas ricas, de pessoas que tinham condição financeira. Aí quando o apóstolo Paulo vem aqui agora para falar com eles sobre essa situação, ele poderia ter dito: olha, vamos retomar aquela situação que vocês esqueceram, porque começou a entrar uma indiferença no coração dos coríntios em relação aos seus irmãos que estavam sofrendo lá na Judéia.
Só que ao invés de Paulo dizer isso, ele usa o exemplo dos irmãos da Macedônia, dos crentes da Macedônia. E aí ele diz exatamente o que nós lemos aqui: olhem para as igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria, e em profunda pobreza eles abundaram na riqueza da sua generosidade. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: observe esses irmãos, eles estão passando por tribulação, profunda tribulação, estão passando por uma situação de extrema pobreza, mas eles estão felizes. Estão passando por uma situação profunda de tribulação, de extrema pobreza, mas estão animados. A vida deles está cheia de problemas, mas eles estão felizes, eles estão sorrindo, tem um sorriso no rosto deles, tem um brilho na vida deles. E eles, apesar da pobreza, eles nos rogaram, eles nos suplicaram para que nós ofertássemos. É como se o apóstolo Paulo passasse lá e dissesse: ô irmãos, eu vim aqui, mas eu estou vendo que vocês não têm condição. Aí eles falaram: não, volta aqui, apóstolo Paulo, não é porque nós estamos passando por tribulação, por pobreza, que você vai tirar o nosso privilégio de servir ao Rei dos Reis, de servir aquele que nos salvou, de servir aquele que deu a sua vida por nós na cruz. A gente pode estar passando por pobreza, a gente pode estar passando por tribulação, mas nós vamos servir ao Senhor com tribulação e com pobreza. E o pouco que nós temos, nós vamos compartilhar com esses irmãos. O pouco que nós temos, nós vamos dividir. Sabe aquela história, irmãos? O apóstolo Paulo, ele foi lá na igreja de Corinto, eles tinham uma cesta com 12 maçãs. Paulo queria que eles dessem algumas, eles não estavam dando nenhuma. Aí ele foi na igreja da Macedônia, eles tinham uma maçã só que chegou lá, eles vão partir a maçã no meio. Nós só temos uma maçã, mas nós vamos partir no meio, e nós vamos ficar com a metade, a outra metade nós vamos contribuir. Por quê? Porque o que determina a nossa alegria, o que determina quem nós somos, não são os nossos problemas, mas a nossa fé no nosso Deus. O que determina a nossa identidade não é as lutas que nós estamos passando, mas a vitória que já nos foi dada em Cristo Jesus. A gente pode estar na dificuldade, podemos estar no problema, mas ainda assim nós podemos servir ao Senhor. Irmãos, aquela igreja ela estava passando por essa dificuldade, porque num período de 10 anos, na Macedônia houve 3 guerras. A primeira guerra foi entre Júlio César e Pompeu. A segunda guerra foi entre Brutus e Cássio. E a terceira guerra foi entre Otaviano e Marco Antônio. Tudo aconteceu ali naquela região da Macedônia. E aonde tem guerra, o que acontece com as lavouras? Elas são completamente devastadas. O que acontece com os animais que estão ali sendo, vamos dizer assim, cultivados para serem abatidos ou para serem vendidos? Os animais são mortos. Então ali houve uma total devastação na colheita daqueles que plantavam, que cultivavam algum tipo de alimento. Animais foram completamente dizimados. Com certeza houve baixas, pessoas morreram, talvez famílias inteiras foram mortas por causa da guerra. Mas apesar da guerra, eles estavam reagindo com amor, generosidade, fervor espiritual a todas as circunstâncias que vieram contra as suas vidas. Como é que você tem reagido diante das guerras que têm se levantado contra a sua vida? Qual tem sido a sua reação diante das guerras que muitas vezes vêm contra você para te abater, para tirar coisas de você que você não gostaria de perder, para remover da sua vida coisas que você não gostaria que fossem removidas, mas elas foram removidas, elas foram tiradas de você? Como que você reage quando essas situações batem na sua porta? Quando você reage quando um problema entra na sua casa, rouba a sua paz, tira o seu sossego? Aqueles crentes estavam reagindo, irmãos, de uma maneira admirável. Eles estavam ali, apesar dos problemas, reagindo ali com otimismo, com entusiasmo e com disposição de servir a Deus. Nós temos aqui 2 igrejas, a de Corinto e a da Macedônia. Aqui nós temos uma igreja que fala que vai fazer e não cumpre, uma igreja que tem condição de fazer e não
faz, uma igreja onde as pessoas têm muito, mas fazem pouco. E aqui nós temos uma igreja pequena, que não, vamos dizer assim, é atribulada, mas operosa, sofredora, mas competente no propósito de servir a Deus. Os crentes tendo pouco recurso nos bolsos, mas tendo muito do caráter de Cristo nos seus corações, estavam conseguindo fazer a diferença. E eu quero crer, irmãos, que essa palavra ela vem para nós nessa noite com o propósito de nos mostrar que muitas vezes nós precisamos saber reagir aos problemas, às circunstâncias e às dificuldades que vêm contra nós. A nossa maneira de reagir é que vai fazer a diferença. O que vai te colocar para baixo ou para cima não é o fato de você ter ou não ter problema, mas a maneira como você reage quando os problemas chegam, a maneira como você enfrenta as situações quando elas aparecem diante de você. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma teologia moderna aí dizendo que crente não sofre. Isso é mentira. Crente sofre, crente passa por luto, crente passa por tribulação, crente enfrenta tragédias. Porque se tem um povo na terra que é capaz de enfrentar tragédia, tribulação, problema e permanecer em pé, é o crente, porque ele tem o poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, sofrendo, eu e você, podemos permanecer em pé. Amém? Podemos permanecer em pé, e mais, podemos fazer a diferença. E o que nos dá essa condição? A capacidade de termos em nós, primeiro, uma fé viva no Senhor, uma fé viva, uma fé prática no Senhor. O que é uma fé viva? É uma fé que não fica presa apenas ao entendimento intelectual. É aquela fé que na minha vida ela é uma experiência cotidiana. Eu não sou aquela pessoa que apenas entende o que é fé. Eu sou aquela pessoa que vive em fé. Tem pessoas que vivem uma fé na intelectualidade. Você pergunta para ela, você tem fé em Deus? Ela fala, tenho. Você tem fé em Jesus? Tenho. Só que o problema chega, ela desespera. Ela começa a arrancar os cabelos, ela começa a entregar os pontos, ela começa a chutar o balde. Por quê? Porque a fé dela está aqui no seu intelectual. Agora tem aquela pessoa que o mesmo problema que chegou para essa, chega para essa, vem com força sobre a vida dela, ela fala, o problema está aqui, o problema chegou na minha vida, mas Deus chegou antes. Assim como tem problema, tem Deus. Assim como tem luta, tem a provisão de Deus, tem o cuidado de Deus, tem as promessas de Deus sobre a minha vida. Então o problema veio, o problema é grande, o problema é difícil, não importa se o problema é grande, não importa se o problema é difícil, se Deus está do meu lado. Eu quero dizer para você uma coisa, querida, não importa o tamanho do seu problema, quando você sabe qual é o tamanho do seu Deus. Vou repetir, não importa qual é o tamanho do seu problema, quando você tem a noção do tamanho do Deus que você serve, do tamanho do Deus que peleja as suas batalhas, que peleja as suas lutas. Muitas vezes, você está sofrendo, não é porque o teu problema é grande, mas porque a tua fé está pequena. Vou repetir, às vezes você está sofrendo, não é porque o problema é grandão, é porque a sua fé está pequena. Você olha essa igreja aqui, muita prova de tribulação, pobreza profunda, mas estava em pé, sim ou não, irmãos? Pedindo oportunidade para servir, pedindo oportunidade para fazer a obra de Deus, porque eles estavam em pé, porque neles havia uma fé inabalável no Senhor. Como está a sua fé hoje? Qual é o problema de muitos crentes hoje, irmãos? Falta de fé. Por quê? Porque está com falta de palavra. Da onde vem a fé, irmãos? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Você não ouve? Você não ouve a palavra?
Você só ouve notícias ruins, negativas. Você só ouve falar de crise, de problema, de dificuldade, mas você não ouve a palavra de Deus. Irmãos, quem conhece o profeta Elias aí? Levanta a mão. O homem era cheio do Espírito Santo, a tal ponto, irmãos, que quando ele desafiou os 400 profetas de Baal, ele teve fé suficiente para crer que Deus mandaria fogo sobre o holocausto e pegaria fogo até na água, e pegou fogo. Só que aquele homem que orou com tanta fé e fez a água pegar fogo, daqui a pouco ele estava fugindo, se escondendo debaixo de um zimbro e pedindo para si a morte, porque ele ouviu as palavras de Jezabel. Jezabel falou no coração dele, e as palavras de Jezabel entraram na alma dele, entraram no espírito dele, e com aquelas palavras entrou o medo, o desânimo, a frustração, e aquele homem, de repente, que estava cheio de fé, de repente está vazio de fé. Vocês percebem que muitas vezes pessoas cheias do Espírito Santo, quando não cuidam do seu coração, quando não cuidam daquilo que colocam para dentro de si, às vezes pode sair de um extremo para o outro rapidinho. Não pense que você é super crente. Não negligencie o seu dever de se encher da palavra de Deus constantemente. Constantemente. O apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Só pensa. Irmãos, todos nós aqui podemos cair. Eu vou inventar uma palavra aqui agora que não existe, tá? Mas todos nós somos caíveis. Eu estou falando isso porque não existe a palavra. Mas todos nós podemos cair se não vigiarmos o nosso coração. Porque tudo começa aqui. Tudo começa dentro de nós. Fé é a capacidade de você se guiar pela palavra, deixar a palavra de Deus guiar o teu coração. Quantos aqui já assistiram aquele filme Desafiando os Gigantes? É um filme gospel antigo. Fala de um treinador que treinava um time de futebol americano, e uma das cenas assim que foi marcante naquele filme foi o momento quando ele estava lá no campo, e ele chama um dos atletas que são ali, vamos dizer assim, tem uma posição estratégica naquele time, e ele estava desanimado, ele precisava se levantar, ele precisava ser encorajado, ele precisava acreditar em si mesmo, mas ele estava sem fé. E aquele atleta, ele era um líder no meio daquele time. E o treinador fez o seguinte: falou: olha, você vai fazer tem um exercício que eles praticam, que é caminhar com a ponta dos pés, gatinhando em cima do braço, sem encostar o joelho no chão. É um gatinhar com a ponta do pé e os braços somente, sem encostar o joelho no chão. Falou: você vai fazer isso, você vai fazer esse exercício avançando 50 jardas, que dá mais ou menos uns 40 metros. Aí ele olhou assim e falou: mas é grande a extensão. Ele falou: não, mas espera aí, tem um detalhe, você vai fazer isso de olhos fechados. Aí amarrou uma venda nos olhos do rapaz. Aí o rapaz já ia comentar: não, tem mais um detalhe. Ele chamou um outro atleta, vamos dizer assim, do time, e colocou aquele atleta em cima dos ombros, das costas. O rapaz falou: não, você vai fazer isso com ele nas costas. E aí o rapaz começou, com aquele outro rapaz nas costas. E ele falou assim, e o treinador disse: vai adiante, vai, avança. Ele falou: mas está começando a doer meus braços. Não, continua, vai, você consegue, vai, você tem potencial, você consegue, você é capaz. E o rapaz começou a gatinhar. Daqui a pouco ele falou: mas está doendo as minhas costas. O treinador disse: vai, você pode, caminha aí, avança, vai para frente. E ele falou, ele começou e continuou. Daqui a pouco ele falou: mas está doendo as minhas pernas, está doendo os meus ombros. Continua, não desista, você pode. E ele foi. No momento que ele queria desistir, o treinador continuou dizendo: vai, você consegue. E ele continuou, até que chegou um ponto em que ele não aguentou mais e ele parou. E aí ele
tira a venda dos olhos e pergunta para o treinador: eu conseguia 50 jardas? O treinador falou: não, você fez o campo inteiro, são 120 jardas. O que aconteceu ali, irmãos? Quando ele olhou para o problema, ele achou que ele não conseguia. Mas quando o treinador vendou os olhos dele, fechou os olhos dele, e ele foi só ouvindo a voz do treinador, aquilo foi gerando fé no coração dele, foi gerando fé no interior da alma dele, e ele começou ouvindo aquela voz, e mediante a fé que ele começou a receber ali, pela voz que ele estava ouvindo, ele foi, e ele não só atingiu a meta, ele foi além da meta estabelecida. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, ter fé em Deus, muitas vezes é nós fecharmos os nossos olhos e ouvir a voz do Mestre. É fechar os nossos olhos e ouvir a voz do Mestre, que não é aquele que veio na nossa vida para ser um treinador, mas para ser o Senhor, o Salvador da nossa vida, e deixar Ele falar para nós: vai, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, avança, você pode, caminha, porque aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Não desista, vai adiante, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, mas não desista, avança. A fé é a capacidade de nós deixarmos de buscar as coisas que precisamos alcançar mediante aquilo que vemos, para alcançar as coisas que precisamos alcançar pelo poder da palavra de Deus. É deixar de ver com os olhos humanos para ver com os olhos da fé. Talvez hoje você olha para um problema que está na sua vida e fala: não estou vendo solução. Mas você não tem que ver, você tem que crer na solução. Amém? O crente que tem fé, ele olha para o problema e ele diz: o problema está aí, ele está me afligindo, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio que esse problema vai ser vencido. Eu creio que esse problema vai ser superado, porque eu tenho um Deus para me ajudar. Quem tem Deus aí? Por que nós estamos aqui? Porque nós cremos que existe um Deus que faz, porque nós cremos que existe um Deus que opera aquilo que nós não podemos fazer. A gente avança quando a gente crê, quando a gente confia. Essa igreja aqui estava passando por uma tribulação severa, por uma situação de pobreza extrema, mas o que guiava o coração daqueles crentes era a palavra do Senhor. Eles estavam firmes na palavra. Vinha problema, vinha circunstância, vinha dificuldade, vinha guerra, vinha tudo que viesse, e eles estavam vencendo no Senhor. E eu quero profetizar que se você deixar a palavra de Deus guiar o seu coração, a sua vida, vai vir o que vier contra você, mas você vai vencer em nome de Jesus. As situações não vão te parar, porque o poder de Deus fará de você um rolo compressor. Você vai passar por cima das dificuldades. Amém, irmãos? Quem crê nisso? O justo viverá na fé. Isso está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 em diante: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porém nós não somos aqueles que recuam, mas aqueles que avançam, daqueles que avançam, daqueles que avançam para a preservação da alma. Eu quero declarar que você vai avançar pela fé, amém? Existe um canto que a gente canta muito aqui na igreja, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o
e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Você vai romper em fé. As lutas que você passa, as montanhas, os vales, só servem para te aproximar mais de Deus. Sabe por que você passa por tribulação, irmão? Para que você possa aprender a depender mais de Deus do que de você mesmo. Porque quando tudo está bem, a gente depende muito da gente. Mas quando a gente está mal, a gente, preciso me aproximar mais do Jeová. Eu preciso. Irmãos, muitas vezes nós passamos por lutas porque Deus quer que a gente simplesmente se achegue mais pertinho dele. Deus quer a gente mais debaixo das asas dele. Aí ele joga uma tribulaçãozinha lá só para você correr que nem um pintinho e se esconder debaixo das asas do mestre, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos assim ao Senhor. Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar dos seus problemas, você vai descansar das suas lutas, você vai descansar da afronta dos seus inimigos, quando você se esconder debaixo das asas de Deus. Foi isso, irmãos, que Ezequias fez quando Senaqueribe bateu a porta. Ele disse que ia entrar naquela cidade, que ia invadir Judá, que ia conquistar o reino de Judá, como já havia conquistado os outros reinos. E o enviado de Senaqueribe disse: olha, o meu Senhor já conquistou tudo que é reino, com todos os deuses que vocês puderem imaginar. Então não vai ser diferente com Judá. Vamos se rendendo rapidinho, porque com vocês não vai ser diferente. Só que aquele emissário de Senaqueribe, chamado Rabsaque, ele não sabia que ali estava o Deus verdadeiro. E aí Ezequias foi sábio, ele falou: Senhor, eles estão afrontando o Senhor, eles estão afrontando o Senhor, estão dizendo que eles podem entrar aqui. Deus falou: espera aí, manda o povo se acalmar. Aí Ezequias falou: gente, Deus falou comigo através do profeta Isaías, com ele está o braço de carne, não temais essa grande multidão, porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para lutar as nossas lutas e vencer as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. O que Deus fez? Mandou um anjo, um só, matou 180 mil soldados. A vitória foi dada sem que uma mão humana trabalhasse, porque a mão divina trabalhou. Eu quero dizer para você, aquele Deus que trabalhou por Ezequias está aqui para trabalhar por você nessa noite. Ele tem anjos que Ele pode enviar em teu favor aqui hoje. Ele tem a sua maneira de trabalhar na sua vida. Então hoje talvez você esteja aqui porque está passando por uma luta, por uma tribulação, por uma dificuldade. Mas saiba de uma coisa: Deus, Ele quer trabalhar em favor da sua vida. Ele quer mostrar para você que Ele é Deus, que Ele pode e que Ele faz muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e além daquilo que nós pensamos. A tribulação muitas vezes vem, querido, para forjar em nós o caráter de um servo vitorioso, o caráter de um servo vitorioso e resiliente. O que é uma pessoa resiliente? Aquela que a situação vem, bate, derruba ela, mas ela se levanta. Como é que você aprende resiliência? Passando por luta e muitas vezes permitindo que a luta bata em você, te derrube, para que você possa se levantar.
E o que é a resiliência? Não é a capacidade de se levantar todas as vezes que algo te fazia cair? Então muitas vezes é assim comigo com você. Às vezes Deus permite você cair na sua força para levantar na força dele, para levantar no poder dele, para levantar, irmãos, nele. Às vezes tem que ser que nem o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo estava cheio de si. Deus lançou ele no chão, fez ele cair, para levantar ele um outro apóstolo Paulo, para levantar ele uma outra pessoa. Se o apóstolo Paulo caiu, às vezes nós também passamos por essas experiências, para que Deus possa nos levantar, para que Deus possa tirar do nosso coração o orgulho, para que Deus possa tirar do nosso coração a frieza, para que Deus possa tirar do nosso coração, irmãos, o engano espiritual que está dentro de nós. Mas Ele trabalha para nos fortalecer. Aquela igreja, passando pelo sofrimento, ela conseguiu permanecer em pé e fazer a diferença aonde ela estava. Você que está aqui nessa noite, há uma unção de Deus aqui, amém? Sabe por que essa unção está aqui hoje? Para te manter em pé e para fazer de você uma pessoa que vai fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, aonde Deus quer te colocar. Essa unção está sobre a tua vida hoje, amém? Quem recebe essa unção aí, aleluia, você vai sair daqui melhor do que quando você veio. Você vai sair daqui para fazer a diferença. Você vai sair daqui cheio de fé, de confiança num Deus que tudo pode. Deus tudo pode, e Ele pode tudo por você. Ele pode tudo na sua vida. Ele pode tudo na minha vida nessa noite. Amém? Fique em pé nesse momento.